O advogado Eduardo Ludugel é especialista em direito internacional e vai conversar com a gente aqui ao vivaço sobre essa novidade, né? Ele está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Eduardo Ludugel. Olha só, explica pra gente como o consulado está fazendo para analisar o perfil de quem quer ir para os Estados Unidos. Pois é, uma novidade. Desde sexta-feira, dia 31, Nico, os Estados Unidos lançou uma nota informando que, a partir de então, será analisada as redes sociais de todos os usuários e todos os solicitantes que querem adentrar aos Estados Unidos. Quer pisar no solo americano? Você vai ter que informar suas redes sociais. Através do site da Embaixada Americana, você vai lançar o link que tem as suas redes sociais pessoais para serem analisados. Só depois dessa análise vai ser dito se você está aprovado ou reprovado para entrar nos Estados Unidos e obter o visto americano. Agora me responde uma coisa aqui, Eduardo. Qual o tipo de foto que pode comprometer aquele candidato ao visto? A grande preocupação dos Estados Unidos é com a segurança interna do país. Então, é aquela foto que compromete em torno de armas de fogo, fotos de pessoas nuas, fotos que comprometem a índole da pessoa, fotos que comprometem o caráter da pessoa e que coloca apologia a crimes. Então, esses tipos de fotos têm que ser evitadas nas redes sociais. E detalhe, há 5 anos retroativos será analisados. Então, o que você colocou há 5 anos atrás pode comprometer a sua entrada nos Estados Unidos. E tem um outro detalhe, tem a questão do e-mail também, certo? Como vai ser isso? Eles vão acessar o e-mail da pessoa? Como que é isso? Na verdade, eles não vão acessar o e-mail ao ponto de analisar as suas conversas diárias e frequentes nas suas redes sociais, nem mesmo no seu e-mail. Eles vão analisar o tipo de relação que vocês têm, que o usuário tem, na verdade, com algumas pessoas que, inclusive, moram nos Estados Unidos. Então, se você tem um parente que mora nos Estados Unidos, se você tem um amigo, alguma pessoa íntima que mora nos Estados Unidos, muito cuidado com a conversa que você tem através das redes sociais. Muito cuidado com o vínculo que você tem também. Interessante. E o que é que pode acontecer com quem chegar lá no consulado e mentir sobre o uso das redes sociais? Pois é, da mesma forma que nós desejamos e autorizamos quem entra na nossa casa, né, Nico? Os Estados Unidos, da mesma forma, vai autorizar ou desautorizar quem entra nos Estados Unidos. Então, o maior cuidado que as pessoas têm que ter é mesmo o tipo de vínculo que exerce com pessoas de outro país. Se você mora nos Estados Unidos ou se você mora no Brasil e está solicitando, está nesse processo de visto, processo de solicitação, muito cuidado. Analise muito bem todas as redes sociais, todas as fotos que você lançou por esses dias, embora tenha 5 anos de pesquisa, mas esse período atual é muito importante, porque quem está lançando, lança o período atual. Então, a sua rede social e o seu link é muito importante para ser analisado. Agora, Eduardo, o pessoal está acompanhando o Balanço Geral, que já começou a pagar lá as fotos no Facebook? Já criou preocupação. Essa exigência do governo Trump não seria uma espécie de invasão de privacidade do turista, por exemplo? Poderia ser considerado, inclusive nós temos grandes debates aí já iniciando em torno desse assunto, mas é o que eu disse, você que deseja, você que autoriza quem entra ou não na sua casa, e da mesma forma os Estados Unidos, eles protegem todas as fronteiras, então o perfil a ser analisado vai ser analisado a critério de um cônsul americano, através do consulado e através dos lançamentos das informações pela Embaixada Americana. Então o que você lançar, lance de forma adequada, de forma verdadeira, não crie situações falsas, não crie links falsos para poder lançar, porque vai ser analisado. E nós sabemos, né, Nico, os Estados Unidos têm um poder grande de pesquisa, Sim. Um poder grande de informação. Inteligência virtual, apurado, né? Exatamente. Mas, minha opinião pessoal, eu considero uma invasão de privacidade. Aí agora nós nem podemos lançar uma foto que nós gostamos, porque os Estados Unidos podem estar investigando e analisando, e é critério deles a avaliação. Agora, provavelmente o governo americano deve ter algum respaldo legal para isso. Está dentro de alguma lei, esse tipo de medida? Na verdade, os Estados Unidos têm autonomia sobre o país. Nós também, no Brasil, temos autonomia de quem entra e sai no Brasil, embora o Brasil não se preocupe tanto com as fronteiras, mais flexível. Mas os Estados Unidos têm sim o direito de estabelecer as normas de quem entra e quem sai do país. Eles têm um controle total de quem entra e sai através da imigração. Então é importante você saber. Se você tem um perfil, você vai conseguir entrar. Não precisa criar falsos perfis. Lance o seu perfil pessoal. Não se preocupe com o que você já lançou há 5 anos atrás. Faça a coisa da maneira certa. E espere ser aprovado ou não. O governo brasileiro não deve intervir nisso, né? Através do Itamaraty, por exemplo. Não tem como o governo brasileiro intervir nesse processo. É uma medida
norte-americana e o consulado é solo norte-americano e por aí, fica por aí mesmo, né? Inclusive tem uma nota já lançada no Itamaraty que realmente eles não vão envolver nessa situação porque os Estados Unidos têm autonomia total do país. É os Estados Unidos que define quem entra e quem sai do país, assim como o Brasil também tem essa autonomia 100%. Qualquer cidadão que queira entrar nos Estados Unidos tem que passar por um filtro. E o que você disse, a grande preocupação com os Estados Unidos é os atentados terroristas que a gente sabe que no decorrer da história temos diversos casos, diversos assuntos sobre realidades, né, Nico? Sobre o que já aconteceu com os Estados Unidos, sobre ataques terroristas. Então, nada mais é do que uma medida de segurança. Sim, obrigado. Então, Eduardo Ludugel, volte sempre. Obrigado por esclarecer a gente aqui no Balanço Geral. Legal conversar com você.